Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma lição. Lição. É bom falar disso, porque tem muita gente que ainda não tem lição da Escola Sabatina. E é muito importante que você faça a sua assinatura, porque a lição da Escola Sabatina vai te ajudar muito no dia a dia a se conectar mais com Deus. E ler a lição da Escola Sabatina é essencial se você quer ter uma comunhão real com Deus. E ajuda pra caramba, tá? Então, se você ainda não tem a assinatura da lição e quer fazer, vá na sua classe mesmo, fale com sua professora da classe para ela fazer, ou pode falar também com a secretária da igreja, o secretário da igreja, que eles podem fazer para você, ou se você for autodidata, você pode ir no site da CPB e fazer a sua própria assinatura da lição, para ela estar chegando a cada 3 meses, todo trimestre, na sua mão, na sua casa, só para você ler e estudar e se aproximar mais de Deus. É verdade. E hoje nós estamos com um convidado super especial. Ele que é mestre em educação, tem 2 filhos chamados, vamos ver se eu lembro, hein? Rafaela e Ricardo, isso aí. E é casado com... Raquel. Com vocês, Os 3 R's. Eu não tinha reparado nisso. Com vocês, o Washington! Uhul! Ainda bem que você não errou a esposa. Não, é verdade. Porque ela acertou os filhos, falou, agora vai errar a esposa, deu ruim pra nós. Se errasse o nome ia ser... Bom, aqueles que estão nos acompanhando no Manacast, eu já sou de casa, já estive em outros episódios aqui. É verdade. E a minha esposa também. Então eles vão vincular a Raquel que esteve aqui. E é um privilégio a gente estar aqui com vocês novamente nessa lição. Olha, eu já estudei algumas, mas essa daqui foi profunda. E é um privilégio da gente. Não é um privilégio? Porque ela fala sobre o poder da ressurreição. Sim. Não tá na lição, tá? Aqui é nota de rodapé, nota do autor. Mas Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos os mais infelizes de todos os tempos. Sabe o que essa lição está dizendo? Cristo vive, então nós podemos crer no amanhã. Amém. E isso tem tudo a ver com o poder da ressurreição. Porque se Cristo tivesse vindo a este mundo, feito milagres... Bom, na verdade ele teve um nascimento extraordinário, fez milagre, viveu uma vida maravilhosa, tudo lindo, morreu e não ressurgisse... Ia ter sentido. Não tem o quê? Não tem sentido. Não tem sentido. E as pessoas falam, a vida não tem sentido. Não, a vida tem sentido. Ela não tem sentido se não for com Cristo. É verdade. A lição dessa semana, como o Washington já começou introduzindo, fala um pouco sobre a ressurreição de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou. E eu acho muito interessante, porque quando nós vamos estudar desde Gênesis, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entrou no mundo ali com Adão, todo aquele que pecasse, né, que já estava com o pecado, seria morto. E Jesus vem com esse propósito de nos dar liberdade. E quando eu estava estudando a lição da semana, eu percebi algo que eu não tinha me atentado, que é se Jesus não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria, né? Comenta um pouco com a gente, Washington, sobre isso. Isso é muito profundo, Melissa. Você sabe que talvez nós estamos falando para alguns que já perderam um ente querido. Não sei se vocês já perderam. Eu já perdi. Já perderam. Eu perdi minha mãezinha. Que faleceu aos 46 anos. Nossa. Quando a minha mãe faleceu, a Raquel, minha esposa, estava grávida da Rafaela. Sim. Então a Rafaela tem 11 anos, então fazem 11 anos, quase 12 anos que a minha mãe morreu. Eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia, onde as palavras de Cristo sobre ressurreição fizeram total sentido. Lembra? João 11:25, ele disse assim, ó: eu sou. No livro de João, Jesus Cristo repete 7 eu sou. Um dos eu sou, e o eu sou ele estava vinculando ao passado, né? Lembra quando Moisés fala assim, olha, eu vou lá, faraó, e vamos ver, que Deus é esse? Fala que o eu sou mandou. Jesus Cristo estava dizendo, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, um dia viverá. Essa é a motivação que me faz continuar vivendo e pregando. Entender que a minha mãezinha, que descansou aos 46 anos, em breve viverá. Por quê? Porque eu acredito que ela, ao descansar, ela morreu também acreditando nisso. E isso será com todos aqueles que acreditarem nesse Cristo. E aí tem um hino que eu gosto muito da igreja que fala assim, ó: porque ele vive, posso crer. Eu posso crer no amanhã.
E é muito interessante isso, porque o ser humano ele precisa de alguma coisa para se apegar. Por exemplo, se você quer estudar, você não vai estudar sem motivos. Você estuda com propósito. Todo mundo estuda com propósito. Só que aqui é muito além do estudo, é viver. Viver sem propósito não é uma vida. Viver sem propósito é uma sobrevivência. Acordei hoje, vou viver hoje, vou sobreviver hoje, e eu vou dormir, e aí eu acordo de novo, e aí eu sobrevivo. Mas quando você tem fé, quando você tem confiança, que não é só isso, que você vai viver muito mais, é muito diferente. Eu acho que é um pastor que disse essa frase, eu não lembro quem foi. Mas tem uma frase que ela fala que eu poderia escolher acreditar ou não acreditar em Deus. Mas eu prefiro acreditar em Deus. Porque se eu acredito em Deus, mesmo que ele não exista, eu não vou perder nada. Mas se ele existir, eu vou ganhar uma vida eterna. Boa. E isso tem tudo a ver com a lição, sabe? Às vezes a gente passa os textos da Bíblia e a gente não se aprofunda. Não sei se vocês se atentaram para o verso principal da lição. Podemos ler? Podemos. Olha só. Aqui está falando da ressurreição de Cristo. De repente, Mateus 28, você que está em casa, versículos... Aqui está 3 e 4, mas se não me engano é 2, 3 e 4. Aqui na lição veio aí um grifo, uma errata. É 2, 3 e 4. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Olha isso, gente. Vocês lembram quando Jesus Cristo faleceu lá na sexta-feira? Sim. O que aconteceu quando era o momento que ele morreu? Vixe. Houve trevas. Isso. Então quer dizer, quando ele morreu, você vê que já não é uma morte normal. Quando ele morreu, o que aconteceu? Houve trevas. Então era dia, houve trevas. Agora aqui ele está fazendo o quê? Ele está ressurgindo. Quando ele ressurge, o que aconteceu aqui? Luz. Um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e fez o quê? E sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago, as suas roupas eram brancas. Então olha a luz que você falou aí. Brancas como a neve. Quando os guardas viram aquele anjo, o que eles fizeram? Tremeram de medo. Eles tremeram de medo. E eles caíram desmaiados como mortos. Toda a experiência, desde morte, esse momento de tumba, a ressurreição, ela foi sobrenatural. Para dizer o seguinte, não é normal, tá? E é claro que não é normal. Gente, nós estamos falando de um Deus que se entregou. É verdade. O doador da vida morreu. Como é que explica isso? Isso é tão louco, você falar para alguma pessoa que não quer, vai falar, você tá doido. Como que o motor imóvel, segundo Aristóteles, porque tudo no mundo move, né? Deus, nada precisa movê-lo. Como que ele morre? Ele morreu. Só que, muito mais importante que ele morreu e ele ressurgiu. E aí, quando ele ressurge, a lição falou isso. Ele ressurge e ele levanta, trazendo vários com ele. É verdade. Como se fosse a confirmação seguinte, eu não vou ressurgir todos agora porque o grande conflito ainda não terminou. Mas eu já vou levar aqui a prova. Só uma prova, sabe quando você tira só uma provinha? Vou levar isso aqui só para provar, Deu certo. E ele já havia feito isso com Lázaro, lá em João 11. Lá com Lázaro é tão interessante porque ele fala assim, quando ele vai ressuscitar Lázaro, 4 dias já de morto, ele fala assim, Lázaro. Sai para fora. Por que ele cita Lázaro? Porque se ele fala sai para fora, no poder da palavra, teria ressurgido todos os mortos desde então. Mas ele fala o quê? Lázaro sai para fora. E Lázaro sai. Quando ele ressuscita, nós não sabemos o número, mas eles viram alguns, eles chegam a cogitar 500 pessoas que ressurgem da tumba, como se fossem as primícias daqueles que hão de ressurgir lá no dia da volta de Cristo. Nossa. Dá pra fazer uma conexão muito louca, mas é uma conexão, tipo, que se você parar pra pensar é incrível. Em todas as culturas, a história do universo termina com os deuses morrendo. Em todas as culturas. Na cultura nórdica, por exemplo, a história termina com Ragnarok. Zeus morre, Thor morre, os deuses morrem. Então, as pessoas, os deuses no caso, que faziam o universo existir, morrem, então acaba tudo. Mas aqui, na história, o que aconteceu? Jesus, Deus, vem pra Terra, se transforma em um humano e ele morre. Era pra ter acabado tudo.
Ele morreu. Era para ter acabado a história da Terra, do universo aí. Mas ele vem e ressurge para mostrar que tem mais. Que a morte não é o final. É verdade. Que tem além, tem coisa além. Não significa eu morri, mas eu ressuscitei. Total, Yuri. Eu tô na metade da minha vida, tecnicamente. Vocês estão bem antes. Mas olha que louco. Daqui um pouquinho, hoje eu tenho 40. Eu já começo a visualizar o meu 60. E depois eu vou visualizar o meu 80. E se eu passar dos 80, Deus seja louvado por isso, com saúde, beleza. Mas já é o fim da vida. Qual é o sentido da vida você morrer aos 83, 84 anos? Tem sentido? Você viveu 83. Cara, é muito pouco, cara. Não é assim? É muito pouco. Eu sei que é louco falar isso pra quem tá nos assistindo, porque tem a idade de vocês. Quando eu tinha 17, 18, eu não me via com 40. Só que hoje com 40 eu já me vejo com 60. Aí você fala assim, peraí, já é metade do pacote de bolacha. Né? Quando você vai comer um pacote de bolacha, chegou na metade já. Agora você começa a ir um pouquinho mais lento. E quando chega na última, você vai até roendo já, né? Você vai até roendo pra aproveitar tudo. A vida é isso. É por isso que um lapso chamado 80, 90, 100 anos, que é o que hoje, quando vive muito, vive 100, 110 anos, é muito pouco. Perto do plano original, que era de quanto? Uma eternidade. Eternidade, cara. O que é uma eternidade? Dá pra explicar a eternidade? É verdade. Impossível. Não dá pra explicar. Porque tudo que nós conhecemos tem princípio, meio e fim. A gente já compra alguma coisa sabendo, cara, vai acabar. A gente vive sabendo, cara, eu olho no espelho, vocês também, por mais que vocês sejam jovens, vocês vão vendo, tá acabando. Não é que tá melhorando, é que vai em ladeira abaixo. As rugas vão aparecendo, os machucados da vida. Essa vida aqui é deixar marcas, rugas, machucados, problemas. Quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, é sem sentido mesmo. E aí é por isso que, Deus seja louvado, nós acreditamos no poder da ressurreição, porque quando eu vejo o plus, eu vejo a eternidade, eu vejo que Cristo já está lá, e João capítulo 3, 1 a 3, ele fala isso, né? Ele foi preparar lugar para nós, e quando ele for, e ele vai voltar, ele vai nos dar isso. Eu falo assim, agora faz sentido eu viver aqui. Porque senão, cara, era melhor a gente, desliga isso aqui, vamos viver a nossa vida e cada um vai pro seu rumo. É verdade. Eu acho interessante porque a lição também fala que quando Jesus ele morre, né, Satanás e os seus anjos ficam felizes com isso, porque eles falam assim, agora acabou de vez, consegui vencer e é sobre isso e tá tudo bem. E quando Jesus ressurge, ele mostra que ele é vencedor, né, porque ele venceu sobre a morte. E nesse contexto eu meio que já sabia. Só que aí eu comecei a olhar na versão dos outros planetas, sabe? Que estavam assistindo isso. E aí eu falei assim, sabe quando a gente tá assistindo um filme e a gente olha e fica assim? Eu acho que é essa sensação que as outras pessoas dos outros mundos devem ver, né, com o planeta Terra. Porque eles viram o início, viram a criação, viram a queda de Adão, viram toda a história do povo de Israel, veio Jesus e aí... É como se eles estivessem num filme de ação. Jesus morre, o céu ele para de cantar, ele para de adorar a Deus. E quando Jesus ressurge, é como se tivesse falado, ele venceu sobre a morte, ele venceu sobre Satanás. O plano que Satanás tinha feito foi totalmente destruído. E como o Yuri falou, né? Agora nós temos a certeza de que algo bom virá, apesar de todas as circunstâncias. Melissa, e aí nós somos privilegiados, porque hoje a gente lê a história já sabendo o fim. Mas você imagina os discípulos naquela sexta-feira? É verdade. Cara, bugados, quando eles oraram e falaram assim, deu ruim pra nós. Mataram o mestre morreu. Mas olha que Cristo já havia ensinado isso, ele vinha preparando, falando, contando, mas eles bugaram. Aí imagina aquele sábado, como é que não foi? O sábado mais triste da história deste mundo, gente. O dono da vida, o doador da vida, tava o quê? Morto. Tava morto. Cara, eu acredito, aqui é imaginação, né? Que nem os pássaros cantaram. Eu acho que a terra bugou, porque eles olharam e falaram assim, cara, não faz sentido. De alguma maneira, esse sobrenatural atacou a humanidade, porque o doador da vida estava morto. E aí é por isso que é a alegria, né, do domingo da ressurreição, porque no sábado ele descansa, até mesmo nesse dia. Sim. Ele descansa. No domingo da ressurreição é uma nova semana. O sol começa a brilhar, os pássaros já gorjeiam, o doador da vida. Agora ele volta à vida. E aí tem uma frase da lição no meu script com Deus. Ela tá grifada aí no dia 24
do 11, na segunda-feira, está dizendo assim, ó. O anjo do Senhor que desceu do céu para chamar o Filho de Deus à vida era o que assistia perante o trono de Deus e que ocupou a posição que Satanás perdeu. O anjo Gabriel. O anjo que vem de lá, o indicado, agora você vai lá e chama ele. Você imagina que privilégio desse anjo? E eu fico pensando, Senhor, como o inimigo perde de todas as maneiras, porque o que vem é o que era para ele estar ocupando a função agora. É verdade. Porque se ele estivesse ocupando a função, não precisava nem de Cristo ter vindo aqui, porque estava tudo certo, mas não. Ele atrapalhou o plano e agora ele tomou uma derrota de literalmente 7-1. É verdade. 7-1, porque perdeu lá e perdeu aqui. Aí vem o anjo Gabriel e fala, ressurge. Tá tudo certo, passou no teste. É verdade. O que eu acho mais interessante é que quando Jesus ele ressurge, é a vitória e que nós temos a certeza da vida eterna, né? E nós estamos aqui agora na Terra, nós vivemos e Satanás ele já sabe que ele foi derrotado. Então, o que são as nossas lutas que nós estamos passando? É basicamente Satanás querendo levar mais gente para ele com a derrota dele. Mas nós devemos lutar contra isso e acreditar mesmo que nós já vencemos porque Jesus já venceu por nós. Ele já sabe que perdeu, né? E quando você acredita em algo, quando você confia em algo, é mais fácil você ir atrás e fazer aquilo. Tipo, time de futebol. O senhor torce pra qual time? Corinthians. Corinthians, pronto. Corinthians tá em uma fase ótima. Corinthians, vamos supor, né? Porque a fase ainda tá muito boa. Hipótese. A fase do Corinthians tá ótima. Então os jogadores, eles têm confiança. Então pra eles, aquela, tipo, conquistar o campeonato brasileiro vai ser algo ok, vai ser algo fácil. Agora, eu não tenho confiança. Então, conquistar o campeonato vai ser quase impossível. É a mesma coisa. Eu tenho confiança, eu acredito de verdade que eu tenho a vida eterna. Então, para eu alcançar a vida eterna, não vai ser tão difícil. As lutas da terra não vão me abater tanto, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai chegar, eu posso até morrer aqui, mas eu vou ressurgir de novo. Agora, se eu tenho uma fé, tipo, Jesus pode voltar, né? Não sei se ele vai voltar. Então eu não preciso fazer isso. Então eu não preciso falar para as outras pessoas. Eu não preciso ler a Bíblia, não. Eu não sei se ele vai voltar ou não. Eu não tenho confiança se ele vai voltar ou não. Então para mim, tanto faz fazer ou não. Mas quando você tem realmente confiança, fazer as coisas que vão te levar para o céu se torna uma coisa mais fácil, mais leve, mais tranquila. Já que você falou de futebol, nós estamos mais ou menos assim. Nós estamos vivendo um jogo onde nós já sabemos quem é o campeão. Cristo já venceu. Nós já sabemos que o inimigo é derrotado. Só falta o quê? Só falta terminar o jogo. Que já tá chegando no limite. Sim, é verdade. Né? Já tá chegando no limite. Então, é tão... como é que eu posso dizer assim? Prazeroso nós sabemos isso. E aí, nós temos cobrado isso em algumas lições. Mais importante também é a gente avisar para as pessoas. Sabe por quê? Porque nós estamos dentro desse game aqui, entendendo que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele morreu, ele ressurgiu, mas tem muitas pessoas que estão vivendo sem essa esperança. Lembra da frase de Paulo lá do início? Se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes. Tem pessoas que estão hoje, infelizmente, sofrendo, porque eles não sabem disso. E qual a nossa responsabilidade? E daquele que assiste e ouve o Manacast, é de falar para as pessoas, olha, posso te falar uma coisa? Tem o pós, tem o ultra, tem a eternidade. Jesus Cristo venceu a morte. E se ele venceu, nós também venceremos. Amém. Washington. Eu já tinha esquecido Você ia o falar nome. Raquel. Não, eu olhei e falei assim, começava com Washington, e aí eu fiquei pensando qual era o resto. Então, Washington, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Então eu vou pedir para que você faça uma oração, para que aquelas pessoas que ainda têm dúvida, ou aquelas pessoas que ainda não se posicionam de fato a pregar o evangelho, que Deus possa colocar esse desejo no nosso coração e que nós possamos realmente fazer isso, né? Nos posicionar e avisar outras pessoas que nós estamos numa guerra entre o conflito entre o bem e o mal, mas que o bem já venceu e podemos acreditar nisso. Amém. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por mais esse estudo. Obrigado pela ressurreição de Cristo, que é agora o passaporte para a eternidade de cada um de nós. Amém. Que nós possamos viver acreditando nisso, mas acima de tudo, Pai, avisando as outras pessoas que ainda há vaga, ainda há espaço lá no céu, e que o céu não será o mesmo sem as pessoas que ainda precisam ouvir e, acima de tudo, aceitar.
Abençoa esse Manacast, que ele possa chegar a tantos outros que precisam ouvir essas boas novas para que Cristo venha logo ainda em nossa geração. É o que nós pedimos por esse sagrado nome. Amém. 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 Washington, foi muito bom gravar com você. Galera, foi muito bom ter você conosco. Mas, antes de encerrar esse vídeo, eu queria só dizer pra vocês que esse é o último Manacast de Uri. Eu não sei porque eu fiquei muito feliz, né? Eu Que também Uri... não entendi porque você ficou muito feliz. Gente, o Uri, ele está, infelizmente, deixando o nosso Manacast. Sim, mas não estou deixando, né? É. Ainda posso voltar pra ser convidado. Isso, mas Exato. uma outra pessoa vai estar seguindo esse legado. Sim, e eu acho que ele já conhece. É inclusive, verdade, ele já mas conhece. não, só vai falar na próxima. É, só na próxima. Só na próxima temporada pra você Mas saber. eu queria dizer, Yuri, foi muito bom gravar com você. Sendo uma companheira, assim, de gravação, amiga de Yuri, foi muito bom ter você conosco nesse Monacast. Obrigado, Estamos muito felizes, ó. Muito tristes. Muito tristes de você estar saindo, mas que Deus possa abençoar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos. E qualquer coisa, estamos aqui abraçando você novamente. Quer dizer Amém. alguma coisa pro pessoal? Tchau, gente. Muito obrigado. Foi muito bom participar desse projeto. Minha adolescência toda participando desse projeto. Foi muito especial pra mim. Todo mundo que veio gravar pra me mandar, um beijo pra vocês. E todo mundo que me assistiu nos vídeos aí. Muito obrigado por vocês assistirem e continuem assistindo. Que o integrante que vai entrar agora, inclusive, É bem legal, viu? Rapaz, é bom. É bom. Meu filho. Muito obrigado a vocês que assistiram esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar para outras pessoas e fale de Deus para todo mundo, porque a esperança não é a última que morre. A esperança, ela não morreu. Ela ainda tá viva e ela vai ficar eternamente. Muito obrigado, gente. Beijo. Um beijo E tchau. Tchau.